Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Oi, gente, boa noite para você. Obrigada desde já pelo carinho da sua companhia. Vamos aos destaques do Band Cidade de hoje. Justiça suspende toque de recolher em Uberlândia. Trabalhadores do transporte coletivo anunciaram que, se não receberem os salários atrasados, vão entrar em greve de novo. E mesmo com a queda na inflação, o combustível continua caro. E se não bastasse isso, os laticínios, produtos derivados de leite, também subiram no mercado. E falando de esporte, Campeonato Mineiro, uma rodada de muitos gols e definições dos classificados para as semifinais. Vem comigo, o Band Cidade desta segunda-feira, 26 de abril, está só começando. E uma decisão da Justiça derrubou decretos municipais que impunham toque de recolher como medida de restrição à Covid-19. Um pedido do deputado estadual Bruno Engler, do PRTB, foi aceito pela juíza Juliana Faleiro Ventura, que suspende as restrições de circulações em cidades como aqui, por exemplo, em Uberlândia, das 8 da noite às 5 da manhã. A sentença alega que o toque de recolher só pode ser decretado pelo presidente da República em situação de estado de sítio e que prefeitos não têm autoridade para criar restrições ao direito de ir e vir das pessoas. A Prefeitura de Uberlândia disse que ainda não foi notificada sobre essa decisão e, por isso, as restrições continuam pelo menos até essa noite. E agora a gente fala sobre a situação dos trabalhadores do transporte coletivo que ainda não receberam os salários atrasados. Vamos ao vivo então com o Érico Gabriel. Érico Gabriel, boa noite. Obrigado pela sua participação, viu? Conta pra gente como é que tá essa situação. Será que nós vamos ter greve de novo? Pois é, isso não está descartado. Boa noite para você, boa noite a todos. Aproveitar para te desejar as boas-vindas à Band Triângulo. Pois é, hoje está difícil ser profissional do transporte público em Uberlândia. Foi feita a greve, foram várias negociações até chegar num senso comum e deveriam pagar todas as empresas a segunda parcela do salário atrasado e também dos tickets na sexta-feira. Apenas a Sorriso de Minas cumpriu o compromisso, o acordo judicial. A São Miguel já tinha demonstrado uma grande dificuldade de pagar os funcionários. Alguns já até haviam parado na semana passada, pagaram parte dos funcionários e na sexta-feira não cumpriram o que estava combinado. A Autotrans, por sua vez, também não cumpriu essa segunda parcela, não pagou os salários, prometeu que pagaria hoje, mas até agora ninguém foi pago e já prometeu novamente que será feito o pagamento amanhã. Mas o sindicato já está trabalhando nos bastidores, já se mobilizou, existe sim a possibilidade de greve, o prazo das empresas acabou hoje, então a partir de amanhã já existe uma movimentação. Caso as empresas não cumpram o combinado, os funcionários das empresas que não receberam devem se movimentar para novamente fazer greve. Lembrando aí que a Autotrans tem muitas linhas importantes na cidade, são vários terminais movimentados, região sul, região leste da cidade, e isso pode trazer muito transtorno. Obrigada, viu, Érico? Primeiro, obrigado pelas boas-vindas, né? E segundo, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação aqui no Band Cidade. Claro que a gente vai continuar acompanhando, porque a gente se coloca na situação desses trabalhadores, não é? Sem salário, fica difícil pagar a conta, comprar comida, abastecer o carro, então nem se fala, né? E por falar nisso, gente, até houve uma queda na inflação no mês passado no índice de preços dos consumidores, o IPCA. Mas isso não influenciou no valor dos combustíveis, por exemplo. Olha só. Um levantamento feito pelo Centro de Estudo, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia revelou que no mês de março, o índice de preços ao consumidor apresentou uma variação de 0,70%. E os combustíveis continuam liderando o aumento nos preços. Muitíssimo, muito pesado e nós, pelo jeito, nós não vamos aguentar. Está pesando e muito, subiu muito esses tempos atrás e isso compromete muito para quem precisa estar viajando, para quem precisa estar na estrada, como é meu caso. O preço do combustível,
ele é um preço que obedece o cenário internacional. O que nós estamos vivendo agora no pós-pandemia? Né? O mundo já está caminhando para o pós-pandemia. O Brasil ainda não, infelizmente, mas o mundo ele já está caminhando. Então, o que nós estamos vendo? O preço de commodities como petróleo, como minério, como as commodities alimentares, o preço da soja, né? A soja, o milho, eles estão agora no maior preço, na maior cotação internacional em 8 anos. Né? Então, as commodities, de forma geral, elas estão aumentando muito o seu preço devido à recuperação do cenário internacional. E isso vai refletir, evidentemente, no preço doméstico dessas commodities, né? Os dados do Centro de Estudo, Pesquisa e Projetos Econômicos da UFO apontaram uma pequena redução na taxa de inflação se comparado ao mesmo período de fevereiro, quando registrou 0,72%. E essa variação negativa, ou seja, a queda nos preços, foi liderada principalmente pelo setor de alimentação. O fato dos alimentos virem um pouco mais baratos esse mês, em alguma medida, reflete isso. Né? Você tem uma região que produz muita coisa aqui, né? Você não tem praticamente custo de frete, de transporte desses alimentos, então isso ajuda bastante. Mas será que os consumidores têm percebido essa redução? Para o Elcio, os preços dos alimentos nas prateleiras estão cada vez mais altos. Tenho notado que, infelizmente, os preços têm aumentado, sim. E mesmo na pandemia, né? Durante a pandemia, aumentou bastante, infelizmente. Tá fácil não, né, gente? Infelizmente, o Brasil não tem políticas públicas eficientes para estabilizar o preço dos combustíveis nas bombas. Tá todo mundo cansado de ver a gasolina nas alturas, é um sobe e desce, muita discussão em torno do ICMS cobrado sobre o combustível, como se isso de fato fosse resolver o problema. Sabe o que realmente daria um fôlego para nós, consumidores? Vou dar um exemplo para vocês. A Alemanha tem um sistema chamado Fundo de Investimentos Direto. Ele serve para as urgências, emergências que o país possa vir a ter. O que acontece? Inclusive, eles usaram esse fundo, esses recursos, para patrocinar a Sputnik contra a Covid-19. Foi usado. Só que esse investimento também serve como uma balança e funciona assim. Quando o combustível fica mais barato nas refinarias, essa queda não é repassada 100% para o consumidor. Justamente para quando aumentar o preço nas refinarias, o valor também não ser repassado totalmente para os consumidores. Isso acaba estabilizando o preço nas bombas e traz um pouco mais de estabilidade nas nossas contas. São uma das medidas, mas tem inúmeras que poderiam ser feitas para dar um fôlego no bolso e também para que não tenhamos tantas surpresas assim quando o assunto é combustível. E a gente traz mais informações daqui a pouquinho, não saia daí. Band Cidade volta já, um instante só. Sacolão Supermax, daqui sai tudo fresquinho, direto pra sua mesa. Banana maçã, cenoura, mamão formosa ou tomate quilo 1,99. Manga, melão amarelo, mexerica quilo ou uva Niagara bandeja 2,99. Alho quilo 19,90. E é pertinho de você. Fala, amigão! Neste mês de abril tem mega promoção de pneus e serviços aqui na Tonelli Velox. Confira essas ofertas! Pneu Aro 13 a partir de R$ 229,99. Pneu Aro 14 a partir de R$ 269,99. Pneu Aro 15 a partir de R$ 299,99. Par de amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90 já instalado. Ligue 0800 500 3000 e venha para a Tonelli Velox. Agora é abril de verdade. A Nacional Piso está aberta conforme o decreto e as promoções continuam. Aproveite, confere aí. Piso ou revestimento classe A, R$ 18,90. E tem porcelanato extra retificado, R$ 33,40. E muitas outras ofertas. Frete grátis continua. Consulte condições. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Band Cidade de volta, obrigado pelo carinho da sua companhia. E é o seguinte, olha só, 7 toneladas de drogas foram apreendidas em Uberlândia de ontem para hoje. Gente, foi a maior apreensão registrada, registrada de uma vez só, perdão. A droga apreendida foi colocada no micro-ônibus.
e levada para o batalhão da PM sob um forte esquema de segurança. 7 toneladas de maconha embalada em caixas. Tinha droga por todos os cômodos da casa. A informação foi repassada por um policial que estava de folga e recebeu a denúncia de forma anônima. Acionada a polícia, foi montada uma operação com várias unidades da PM aqui na área da 9ª região. Eles vieram até esta casa, que fica aqui no bairro Morada dos Pássaros, e foi aqui que eles encontraram esta grande quantidade de droga. Um homem de 49 anos foi preso. Ele tem outras passagens pela polícia por tráfico de drogas em outras regiões do país. Segundo o que foi apurado, as 7 toneladas de maconha eram para ser distribuídas em Uberlândia. Recebemos informações anônimas aí da localização de uma grande quantidade de entorpecentes aqui na cidade. Assim que iniciamos as diligências, né, com a chegada das informações, constatamos aí o local que estaria esse depósito da droga. Assim que fizemos a abordagem no local, foi localizado lá o total de 7 toneladas de maconha. Além da maconha, os policiais apreenderam também 2 quilos de cocaína, um caderno com a contabilidade do tráfico e o material usado para embalagem e distribuição da maconha, que, segundo a polícia, deveria ser vendida aqui mesmo em Uberlândia. Esta foi a maior apreensão de drogas já feita de uma só vez na cidade. Pela quantidade, a polícia mantém o trabalho para chegar a outros possíveis envolvidos na maior apreensão de drogas da 9ª região da PM. A Polícia Militar agora repassou, né, essa droga para a Polícia Judiciária, para que ela consiga, aí, por meio das investigações, levantar aí qual é a quadrilha que está envolvida, qual a facção criminosa que está envolvida aí nessa apreensão. Uma ação que surpreendeu todos nós, inclusive, né? E além dessas 7 toneladas de maconha que foram apreendidas aqui em Uberlândia, teve mais ocorrências. Dá uma olhada. 2 pessoas morreram nesse acidente entre Uberaba e Conceição das Alagoas. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro de 51 anos seguia no sentido Uberaba quando perdeu o controle e bateu na traseira da carreta. Eles morreram presos às ferragens. Uma carreta carregada com compensados de madeira não conseguiu contornar a rotatória no distrito industrial de Uberaba e tombou. Apesar do prejuízo, não houve feridos. E um carro ficou de lado em cima do canteiro central no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Segundo a polícia, a motorista, uma jovem de 20 anos, perdeu o controle ao volante. Outros 4 jovens de 15 e 20 anos estavam no carro. 2 ficaram feridos. E agora, mudando de assunto, um vídeo que viralizou nas redes sociais nas últimas horas lá em Uberaba levantou discussões sobre a troca de seringas na hora da aplicação da vacina contra a Covid-19. Melissa Paroneto é quem vai explicar essa história pra gente. Boa noite, Melissa. E aí, como é que foi essa situação, hein? Boa noite, Marina. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Pois é, esse vídeo foi registrado aí no Drive da Funel, aqui em Uberaba, e como você disse, viralizou aí nas redes sociais. Nas imagens aparece uma das funcionárias preparando a dose da vacina contra a Covid. Depois de aspirar o imunizante do frasco, a enfermeira manipula aí 2 seringas ao mesmo tempo, o que sugere uma fraude na vacinação. Mas a coordenação de vacinação aqui do município explicou que não houve nenhuma irregularidade na conduta dessa profissional que aparece no vídeo. Ela teria executado exatamente o que determina aí o protocolo do Plano Nacional de Imunização. É chamada essa técnica de circuito fechado, que evita desperdício e também contaminação. É essa a forma como as enfermeiras preparam aí as vacinas antes da aplicação das doses. Esse procedimento foi explicado pelo município, foi comprovado aí também pelas enfermeiras, então nenhum problema em relação à aplicação, nenhum tipo de fraude registrada na vacinação aqui em Uberaba. Marina. Obrigada, viu, Melissa Paroneto, pelos esclarecimentos, não é? Porque um vídeo que publica desse, o pessoal publica nas redes sociais e viraliza, realmente a gente tem que ir atrás para saber. É verídico, não é, né? Obrigado pelas informações. E daqui a pouquinho a gente traz a previsão do tempo para essa semana maravilhosa. A gente volta já. Atenção, Uberaba e região.
Você vai construir, reformar ou ampliar? Então venha correndo aqui para Barão dos Pisos. Nós temos os menores preços. Revestimento extra 32 por 54 imperdível 16,90. Piso extra 43 por 43 por apenas 18,90. Não perca tempo. As melhores condições só aqui na Barão dos Pisos, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, 1570, Uberaba. Você tem hérnia de disco e sente dores nas pernas, braços e coluna e quer fugir da cirurgia? Procure o Dr. Leonardo Vieira na Clínica Doutor Hérnia. Prevenção da hérnia de disco sem cirurgia. Clínica Doutor Hérnia, 3217-9010. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo, os melhores equipamentos para você, pecuarista. Band Cidade de volta, obrigado pelo carinho da sua companhia. E é o seguinte, nós falamos no começo do jornal que apesar da inflação, a gasolina, o álcool continua caro, mas não é só isso que subiu não, viu gente? Porque os laticínios também estão mais caros. O leite então subiu quase 27%, olha só. Para o bom mineiro, chegou o período do ano mais triste. Vem a seca e o preço do leite aumenta. O valor do queijo sobe e até o pão de queijo fica mais caro. Fica. E nós não fica sem pão de queijo, né? Nós é mineiro, né? Sem pão de queijo em casa, sem queijo em casa, não tem como ficar, né? Ué, nós vai substituindo. Nós vamos supor, nós é acostumado a comprar da mesma marca toda vez. Nós compramos da marca um pouquinho mais inferior, a marca um pouco mais barata. Vamos levando o dia a dia, né? Não pode ficar sem comer, sem tomar aquele café da manhã gostoso, né? Quem gosta dessa parte do supermercado, de laticínios, já sabe que de agora, março, abril até agosto, o preço dos produtos aumenta. Porém, em 2021 foi um pouco diferente. O valor do próprio leite e dos laticínios subiu um pouco antes da hora. Na pandemia também a seca começou um pouquinho antes também, né? Então a falta de leite já começou a aparecer e teve muitos produtores também, pelo aumento do leite, pararam de fabricar os queijos para poder vender o leite para ter um lucro maior, porque querendo ou não o queijo tem uma quebra muito grande. No último mês o preço do leite e derivados variou. A mussarela caiu cerca de 5%. A queda foi provocada pela baixa demanda causada por constantes altas. Mas o leite em pó subiu 7,6% e o longa-vida, UHT, subiu 5,4%. Se comparar março de 2020 com o de 2021, o leite está a mais de 27% mais caro. Em março, a gente viu que para o produtor comprar uma saca de milho, ele precisou de 47 litros de leite em média. É a pior relação de troca em 10 anos. Então, nunca esteve tão caro produzir leite como está agora. Quem sofre no final dessa cadeia é o consumidor. Por exemplo, o queijo fresco e o meia cura artesanal apresentam um aumento significativo. Subiu em torno mais ou menos aí de uns 30% a 40% para a gente. Subiu bastante. Somando todas as variantes, o cenário para o produtor e para os beneficiadores de leite não é positivo. E o que deve controlar o preço é a demanda. Em termos de expectativas, a gente espera, portanto, alta nos preços do leite ao produtor nos próximos meses. Num período sazonal, a gente veria altas entre março e agosto, meados de setembro, né, quando volta a primavera e as chuvas.
mas a gente também avalia que nesse contexto de demanda fragilizada, as altas no preço no campo, elas devem ser mais contidas, né? Da mesma forma que as altas dos preços dos derivados para o consumidor. No final das contas, o que a gente sabe é que não tá fácil para ninguém. Até o cafezinho com leite agora é melhor economizar, só tomar o café, né? Bom, mudando de assunto, chega para cá porque nós vamos falar da previsão do tempo. Vamos saber das principais cidades do Triângulo Mineiro, como é que vai ficar essa semana maravilhosa, finalzinho de abril, começo de maio? Vamos lá, Uberlândia, máxima 30 graus, mínima 20 graus, ou seja, aquele calorão que a gente já está acostumado, mas de manhã fica bem fresquinho, viu? Isso que é bom. Uberaba, um pouquinho mais quente, 32 graus e mínima um pouquinho mais baixo, 19 graus. Araxá, 29 e mínima 19. Agora, Unai, meu amigo, você que é de Unai, vai sofrer um bocadinho, né? 32 a máxima e a mínima 20. Agora, Patos de Minas, então, olha só, tá vendo que tá bem em destaque aqui o sol? Porque vai estar bem forte realmente nos próximos dias, máxima de 31 e mínima de 17. Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Band Cidade está de volta, não saia daí, viu? Até já. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. A Troncos Triângulo, fábrica mineira de equipamentos agropecuários, oferece linha completa para você pecuarista. São 4 opções de troncos de contenção modelo americano, 2 cabines veterinárias, uma cabine traseira, uma cabine dianteira e a versão compacta. A Troncos Triângulo também produz gaiola de pesagem eletrônica, balança de sapata, barra de pesagem e bebedouro. Acesse troncostriangulo.com.br/360 e conheça mais detalhes dos troncos americanos de contenção em 360 graus. Entre em contato e faça seu orçamento. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Siga o novo caminho, você decide. Na Pneus Planalto é assim, alinhamento e balanceamento grátis ou brinde surpresa na hora, você decide. Pneu Aro 14 só 259 ou pneu Aro 15 só 299, tá muito barato. Aproveite a revisão certificada e garantida Pneus Planalto. Chame agora e compre sem sair de casa. Vai com tudo, vai com segurança, vai dar tudo certo. Passa na Pneus Planalto. Band Cidade de volta, obrigada pelo carinho da sua companhia. E agora vamos falar de esporte, claro. Olha só, gente, os times da região decepcionaram um pouquinho na última rodada do Campeonato Mineiro. Fazer o que acontece com todas as famílias. Mas olha só, teve goleada e empate com o Lanterna. É hora da gente saber do esporte aqui no Band Cidade com o Ronei Bentes. Dá uma olhada. Boa noite, Marina. Prazer ter você aqui com a gente na Band Triângulo. Tenho certeza que o sucesso será total a partir de agora. E conforme você disse, terminou neste final de semana a primeira fase do Campeonato Mineiro. Lamentavelmente, nenhum dos times da região conseguiu se classificar para as semifinais. Mas se serve como consolo também, nenhum time da região foi rebaixado para o módulo 2. Agora, se dependesse da rodada deste final de semana, as 3 equipes aqui do Triângulo e Alto Paranaíba estavam realmente uma situação complicada, hein? As 3 foram muito mal. A equipe da URT, por exemplo, que vinha fazendo uma bela campanha, foi surpreendida pelo América em pleno estádio Zama Maciel e acabou tomando a maior goleada do campeonato até agora, 5-0, realmente um resultado muito ruim, desastroso. E quem também se deu muito mal nesta rodada foi o Patrocinense, que foi a Belo Horizonte, o time já sem nenhuma pretensão no campeonato, inclusive sem vários jogadores que foram dispensados, e a equipe diante do Cruzeiro acabou também tomando uma goleada de 4-0. Resultado muito ruim para o Patrocinense, que não conseguiu classificação para a Taça Inconfidência, mas também não foi rebaixado. E esta semana a diretoria do clube vai definir se a equipe vai ou não disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E o Uberlândia Esporte se despediu do campeonato com um empate de 2-2 contra a equipe do Coimbra. O Coimbra já rebaixado, fez 2-0 no Uberlândia e no segundo tempo a equipe uberlandense reagiu, conseguiu empatar no final 2-2, mas com este resultado o Uberlândia também não conseguiu a sua classificação. De qualquer maneira, o Daniel Ribeiro fez os 2 gols e fala pra gente sobre esse resultado. Segundo tempo entramos mais ligados, conseguimos fazer 2 gols,
mas infelizmente não consegui uma classificação, que só restava a vitória. E é isso aí, fico triste, porque nós não conseguimos uma classificação, mas fico feliz também, agradecer a Deus por ter feito 2 gols com a camisa do Verdão. Agora o Verdão começa a pensar na Série D do Campeonato Brasileiro, que começa daqui a aproximadamente 30 dias. E é bom lembrar que o campeonato não acabou ontem, né? Agora começam as semifinais e os confrontos serão os seguintes. O Cruzeiro vai jogar contra o América, jogos de ida e volta, sendo que o América tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. E a equipe do Atlético vai jogar contra a Tombense. A Tombense que foi pela 3ª vez consecutiva campeã do interior, e o Galo, que fez a melhor campanha da primeira fase, também joga por 2 resultados iguais. É isso aí, Marina. Eu volto na sexta-feira. Boa noite para você. Abraço a todos. Obrigado, Ronei Bentes, pelos detalhes aí do esporte. Vamos torcer para dias melhores, não é? E agora, mudando de assunto, gente, esse final de semana foi bastante complicado. A gente mostrou uma parte das ocorrências, mas se liga aí porque tem mais, viu? Um homem de 64 anos morreu depois de inalar muita fumaça durante um incêndio na casa onde morava em Delta. Segundo os bombeiros, o fogo foi se alastrando e destruiu grande parte do imóvel, além de roupas e eletrodomésticos. A Polícia Civil disse que vai investigar a causa do incêndio. O canteiro de obras onde está sendo construído o Cristo Redentor de Paracatu foi invadido por 3 homens. O trio fez o vigia refém e roubou 15 caixas de porcelanato. Até agora, ninguém foi preso. Lembrando que em fevereiro desse ano, o Cristo Redentor desabou durante a madrugada e por isso está em reforma. Em Patos de Minas, um homem de 40 anos morreu depois que o carro que ele dirigia saiu da estrada e caiu numa lagoa próximo ao aterro sanitário da cidade. Os bombeiros usaram técnicas de rapel para resgatá-lo. Ele morreu com a pancada. Em Uberaba, no bairro Estados Unidos, um homem de 36 anos foi preso depois de ameaçar o vizinho com um facão. Na casa dele, a polícia ainda encontrou uma TV e um monitor roubados, além de drogas. Infelizmente, a gente tem que noticiar também essas notícias que não são muito boas, né? Bora mudar de assunto, gente? Depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Então vamos saber quais são as principais notícias. Joana Trempton, conta pra gente. Olá, boa noite, muito boa noite para você, Marina, seja bem-vinda ao grupo. Um beijo para todos os telespectadores do Band Cidade, da Band Triângulo. No Jornal da Band de hoje, a gente vai falar sobre a CPI da Covid. Os trabalhos começam amanhã e um dos investigados, uma das pessoas que vai ser interrogada, é o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele que foi visto hoje em um shopping sem máscara em plena pandemia. A gente também vai falar sobre o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que admitiu que está com dificuldade para a distribuição de vacinas contra a Covid-19. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Obrigada, Joana Trempton. Então não perca, daqui a pouquinho. A gente está quase acabando e não perca o Jornal da Band. Agora eu quero agradecer, a gente já está encerrando o Band Cidade de hoje. Eu preciso agradecer nesse dia de estreia toda a equipe maravilhosa que está por trás. Não vou conseguir citar o nome de todo mundo, mas é um dia muito especial para mim e espero que para vocês também, viu? Muito obrigada por terem me recebido, me acolhido nas suas casas e eu espero contar com o carinho da sua companhia a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, sempre 10 para 7 da noite aqui no Band Cidade, tá? A gente vai trazer um pouquinho de tudo, como você já viu, com uma pitada de personalidade e opinião que eu faço questão, viu? Gente, uma boa semana para todo mundo, um beijo, até mais. Tchau, tchau.